Olá, estudantes, amantes da matemática. Trouxe aqui um probleminha, uma expressão numérica envolvendo potências e raízes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar esses expoentes aqui, né, e ver que todos são negativos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar o sinal deles, fazer com que eles fiquem positivos. A primeira fração que eu tenho é menos 16 quinzeavos elevado a menos 17. Para fazer com que esse 17 mude o sinal, eu tenho que inverter. Então vai ficar menos 15 sobre 16. Aí sim, como eu inverti, tá vendo? 16 estava em cima, veio para baixo, 15 estava embaixo, veio para cima. Agora sim o expoente ele fica positivo, muda o sinal dele. Você pode se perguntar assim, ué, professor, mas o sinal não era do 16? Por que você pôs no 15 agora? O sinal, gente, ele é da fração, tá bom? Então a gente convenciona na matemática sempre deixar o sinal em cima, mas ele é da fração. O 15 e o 16, eles estão juntos, eles são um número só, entendeu? Eles são uma coisa só. Então, o sinal, ele tanto faz. Você pode até colocar de lado, assim, ó. Pode colocar do lado do risquinho, tá bom? Ele não é nem do 15 nem do 16, ele não é exclusivo de nenhum número ali, tá? Ele é dos dois. A não ser que tivesse assim, menos 16 dividido por menos 15. Aí o menos com menos daria mais, você nem precisaria colocar sinal nenhum, tá? Mas como aqui, né, o 16 é negativo e o outro é positivo, ou seja, tem sinais diferentes, então o resultado vai dar negativo. Então, isso não é relevante, tá bom? Pode colocar o sinal em qualquer um. Então, na matemática, a gente convenciona deixar ou em cima ou do lado aqui. Então, vamos lá. A segunda, olha, também expoente negativo. Então, eu vou inverter, né? Vai ficar o 18 em cima e o 5 embaixo. E aí, agora sim, o expoente fica positivo, ó. E aí, está dividindo. Aqui eu tenho a terceira fração. Ó, posso colocar aqui, tá vendo? Ah, professor, não quero colocar para nenhum dos dois, então. Vou colocar aqui do lado. Beleza, coloca aqui, ó. Por exemplo, esses dois aqui, eles estão multiplicando, olha. Então, o que é menos 15 16avos elevado a 17? Ele é isso aqui, ó. Menos 15 elevado a 17 dividido por 16 elevado a 17. Entendeu? E aí ele está multiplicando com 18 elevado a 17 dividido por 5 elevado a 17. Tá? Porque como ele está fora do parênteses, né, o 17 aqui, ele é expoente tanto do 18 como do 5. E a outra, eu tenho um expoente fracionário. Quando eu tenho um expoente fracionário, é uma raiz, tá? Então ele está dividindo por uma raiz. O 27 está em cima, né? O 8 está embaixo. E como que fica essa raiz? Ó, o número de cima, ele fica aqui dentro. Para os meus alunos, eu faço um negocinho assim, tipo assim, ó. Eu desenho um solzinho, né? E eu falo para eles, olha, quem está no sol, né? O 50 estaria no sol, né? Quem está no sol vai para sombra, tá vendo? Esse risquinho aqui seria tipo uma cobertura, tá? Então, quem está no sol vai para sombra e quem está na sombra, o 3 aqui, né? Ó, tá vendo que ele estaria embaixo aqui da cobertura? Então, quem está na sombra vai para o sol. Tá vendo? Não tem nada aqui, né, em cima dele, entendeu? Então, quem tá no sol vai pra sombra, quem tá na sombra vai pro sol. Então, o 50 que tá em cima vem pra dentro, quem tá embaixo vem pra fora aqui. Aí, beleza. Aí, gente, olha aqui. Uma coisa que eu posso fazer. Quando eu estou multiplicando frações, né, por exemplo, olha, 2 terços vezes 15, 16. Por exemplo, essa multiplicação aqui. Isso aqui eu posso colocar tudo na mesma fração. Então fica 2 vezes 15, porque isso aqui vai dar 30, não vai? Multiplicação de fração, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Então eu posso colocar tudo na mesma fração. Tá vendo? Isso aqui vai dar 30. E aqui embaixo, 3 vezes 16, olha, eu posso também colocar tudo aqui embaixo junto, entendeu? Como se fosse uma fração só. E aí, multiplicando, né, dá 48.
entendeu? E aí, outra coisa que eu posso fazer é tipo assim, ó, o 30 48avos eu vou simplificar. Então, por exemplo, dividindo por 2 dá 15, 24, né? E dividido por 3 dá 5 oitavos. Aqui eu cheguei numa fração irredutível, não dá para fazer mais nada. Uma coisa que eu posso fazer é olhar aqui na minha fração, né, no começo da minha conta aqui, olha, e já fazer essa simplificação. Então, por exemplo, só que eu só posso simplificar um número de cima com um de baixo. Então, por exemplo, aqui está mais fácil para ver, olha, o 15, ele simplifica com 3, não é? Ambos dividem por 3. E quando eu simplifico 15 por 3, ele vira 5. E o 3 dividido por 3, ele vira 1. Entendeu? Aí o 2, ele também simplifica com 16. Ambos dividem por 2. Aí quando eu divido 2 por 2, ele dá 1. E o 16 por 2 dá 8. Aí o que sobrou? Sobrou em cima 1 vezes 5, que dá 5. E embaixo sobrou 1 vezes 8, que dá 8. Entendeu? E aí, se eu simplifico aqui, né, eu não preciso efetuar essa multiplicação para depois simplificar. Eu já consigo chegar lá na frente direto, entendeu? E por que eu estou mostrando isso? Eu estou mostrando isso porque dá para a gente fazer isso aqui agora, ó, na nossa expressão. Vê se você consegue enxergar aí, olha. Tá vendo? Aqui eu tenho 15 elevado a 17 e eu posso simplificar com esse 5 elevado a 17. Por quê? Isso aqui é como se fosse, por exemplo, tem uma regra na divisão de potências, né? Que quando os expoentes são iguais e eu estou dividindo, eu posso simplificar, dividir só a base, entendeu? O expoente mantém, mas eu divido só a base. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes, vou fazer uma de vezes, tá? Que fica mais fácil para entender. Vezes 3 elevado a 3. Aí você fala, né, você se pergunta, quanto que é 2 elevado a 3? 2 ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. E quanto que é 3 elevado a 3? É 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. E aí você faz 8 vezes 27. Ó, 8 vezes 7 dá 56, vai 5. 8 vezes 2 dá 16, com 5, 21. Então isso aqui deu 216, certo? Mas eu poderia, já que os expoentes são iguais, eu já poderia dar o resultado em forma de potência aqui, olha. 2 vezes 3, 6. E o expoente repete, entendeu? E o que é 6 vezes 6 ao cubo? 6 vezes 6 vezes 6. Eu sei que 6 vezes 6 é 36. Então é só você multiplicar 36 vezes 6. E olha só, 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Tá vendo? Deu o mesmo resultado, entendeu? Então, quando os expoentes são iguais, né, a gente tem aquela regrinha, né? Quando as bases são iguais, o que eu faço? Repete a base e soma os expoentes. Mas quando os expoentes são iguais, eu também posso realizar multiplicações e divisões de potências, certo? Quando os expoentes são iguais, eu realizo a operação com as bases e mantenho o expoente, entendeu? Então mantenho 3. Então tá vendo que aqui eu tenho o mesmo expoente, né? Todos aqui são 17. Então eu posso fazer essas contas apenas com expoente. Então 15 elevado a 17 dividido por 5 elevado a 17, ó. 15 elevado a 17 dividido por 5 elevado a 17 vai dar 3 elevado a 17, entendeu? E aí como o 15 está em cima, né? O 3 fica em cima, então fica assim, ó, 3 elevado a 17. E o 16 e o 18 também dá para simplificar, né? Aqui, o que está acontecendo, ó? Aqui está 18 elevado a 17 dividido por 16 elevado a 17. Aí você fala, professor, mas aqui não dá para simplificar. Não dá, realmente não dá. Deixa eu colocar o 16 embaixo, para ficar mais fácil para entender. Simplificar o 18 com o 16, né? Então, o 18 viraria 9 e o 16, 8. Entendeu? E aí já deu uma simplificada boa, né? Então, aqui em cima, ó, vai ficar 3 elevado a 17 vezes o 18, né? Que virou 9. E aqui percebe que os expoentes são iguais, eu vou poder multiplicar.
E aqui embaixo, ó, o 16 ele vira 8, né? 8 elevado a 17 vezes. E o 5, ele virou um 1, concorda? Porque quando você dividiu 15 por 5, né? O 15, você simplificou por 5, o 15 virou 3 e o 5 vira 1, tá? Então aqui vira 1, como se fosse 1 elevado a 17, que vai dar 1 mesmo. E isso está dividindo por menos 27 oitavos, né, raiz cúbica de menos 27 oitavos elevado a 50. Olha, olhando dentro dessa raiz aqui, né, 27 oitavos, eu consigo ver que o 27 é um número, é um cubo. Assim como a gente tem os quadrados perfeitos, a gente tem os cubos perfeitos também, né? O 27, eu posso fatorar o 27, olha. Fatora o 27, divide por 3, dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. O 27, ele é 3 ao cubo, entendeu? E o 8, ele é 2 ao cubo, né? Se você fatorar o 8, vai dar 2 ao cubo. E aí, escrevendo isso aqui, olha, então eu posso escrever assim, né, ó, menos 27 elevado a 50 dividido por 8 elevado a 50, certo? Só que o menos 27, ele é 3 ao cubo. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou colocar aqui em parênteses, ó, 3 ao cubo. E o 50 aqui fora, ó. E o 8, ele é 2 ao cubo. Então, eu vou colocar aqui dentro do parênteses, ó, 2 ao cubo elevado a 50. E aí, numa potência de potência, eu multiplico os expoentes, né? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 3 elevado a 4. O que é isso aqui, gente? É 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, não é? É o 2 ao cubo, é o que está dentro do parênteses 4 vezes. Multiplicando, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? E aí, o que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Esse 2 ao cubo aqui, ó, é 2 vezes 2 vezes 2. Esse aqui, 2 vezes 2 vezes 2. E esse, de novo, né, 2 vezes 2 vezes 2. Quando você for somar a quantidade de 2, quando você for colocar tudo isso em forma de potência de novo, isso aqui, concorda que vai ficar 2 elevado a 12, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, faltam aqui, né, 12. Vai ficar 2 elevado a 12, concorda? Então, quando eu tenho potência de potência, é só eu multiplicar os dois expoentes. Então eu faço 3 vezes 4 nesse caso aqui, entendeu? Eu não preciso fazer todo esse processo. Então aqui eu tenho uma potência de potência. Então é só multiplicar 3 vezes 50. Então vai ficar assim, olha. Aqui é menos, né? Aí aqui vai ficar 3 elevado a 150. E embaixo vai ficar 2, né? Desculpa. 2 elevado a 150. Porque aqui embaixo também é 3 vezes 50. E aqui é uma raiz cúbica, né? O que seria 3 elevado a 150? Seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 150 vezes, concorda? Ó, 3 vezes 3 vezes 3. Eu não vou escrever as 150 vezes aqui o 3, né? Mas eu sei que dá para eu agrupar de 3 em 3, não dá? Por que agrupar de 3 em 3, professor? Porque o índice aqui é 3. Então, eu tenho que dividir, né, agrupar de 3 em 3 para que eles possam sair da raiz, entendeu? Então, eu sei que ele vai dar 50 grupos de 3, certo? Ou então, eu até poderia cortar aqui, ó, o 3 aqui e já tirar o 3 elevado a 50 para fora da raiz, né? E o 2 também, poderia cortar o expoente 3 dele com o índice e tirar da raiz. Ou então, se você quiser, não, eu tô vendo outra coisa aqui, professor, uma coisa que dá para fazer também, dá para eu transformar de novo o expoente, né, em fracionário. Dá, realmente dá. Como que ficaria? Ficaria aqui na parte de cima, ó. Tá vendo que os dois são expoentes 50? 150, né? Então, eu poderia reescrever assim, ó. De novo, colocar dentro do parênteses, ó. Menos 3 meios elevado a 150. Entendeu? E aqui fica 3. E aí, poderia... tá vendo esse processo que eu fiz aqui, ó? Eu transformei o expoente fracionário em uma raiz. Aqui eu vou fazer o contrário agora. Então eu poderia escrever assim, ó, menos 3 meios. Ó, quem tá na sombra vai pro sol. E quem tá no sol vai pra sombra. Entendeu?
Então isso aqui vai dar menos 3 meios dividido, elevado a 50. Entendeu? Então tem diversas maneiras da gente fazer isso, né? Você pode simplesmente pegar, já que eu fiz todo esse processo, né? Transformei o 27 em 3 ao cubo, transformei o 8 em 2 ao cubo, aí você multiplica, né? Dá 150 e você pode simplesmente dividir 150 por 3, entendeu? É como se você estivesse agrupando de 3 em 3. Você teria 50 fatores de 3 ao cubo em cima. Embaixo você teria 50 fatores 2 ao cubo, entendeu? Porque você teria 150 vezes o número 2 multiplicando. Se você agrupando de 3 em 3, né? Para ficar igual ao índice, você teria 50 grupos, 50 agrupamentos. Então, você tiraria o expoente 3 e ficaria esses 50, 3 multiplicando no numerador e 50 fatores 2 multiplicando no denominador, tá bom? Então aqui eu vou colocar isso daqui já, tá? Então vai ficar assim, ó. Vou colocar já sem parênteses, tá? Vai ficar 3 elevado a 50 e embaixo 2 elevado a 50. Aí beleza. Agora, olha, voltando aqui, né? Eu tenho o mesmo o mesmo expoente, tá vendo? 17. Então eu faço a conta com os números. 3 vezes 9 dá 27 elevado a 17. E embaixo eu tenho 8 elevado a 17. A divisão, gente, quando eu faço divisão de fração, ela vira uma multiplicação, tá? E eu inverto a segunda fração. Então eu vou inverter. O 2 elevado a 50 estava embaixo, vem para cima. E o 3 elevado a 50 estava em cima, vem para baixo. E olha só que eu consigo fazer aqui, né? Eu consigo de novo simplificar. Mas daí você fala assim, mas professor, mas aqui, né, o expoente está diferente e a base está diferente. Beleza. Só que eu vi que o 27 era 3 ao cubo e o 8 era 2 ao cubo. Então eu posso fazer isso aqui, percebe? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Então vai ficar assim. O 27, ele é 3 ao cubo, ó. E o 8, ele é 2 ao cubo, né? E o 17 aqui fora, ó. E aí, repito aqui, ó, tá multiplicando. Gente, vocês conseguem ver que essa conta vai dar um número positivo? Porque eu estou multiplicando menos com menos? Então, eu já vou tirar esses sinais aqui de menos. Porque eu já sei que essa multiplicação vai dar positivo, vai dar um número positivo, né? Porque, olha, se os expoentes fossem pares, né, aí daria positivo, certo? Mas os expoentes são ímpares. Todos aqui são ímpares, né? Então, não, gente, ó, uma coisa que eu deixei passar aqui. Ó, tá vendo que aqui o expoente era 50? Como o expoente era 50, ele era par, né? Então, esse sinal de menos aqui, ele deixa de existir, tá? Porque ele estava fora do parênteses, né? Então, aqui não é mais menos, ó. Aqui é mais, fica positivo, tá? Então, aqui também fica positivo e aqui também fica positivo. Tá? Então, eu já sei que o resultado final vai dar negativo, né? Então, ó, vamos vir para cá. E aí, olha, potência de potência, vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar menos 3 elevado a 51 dividido por 2 elevado a 51. Isso está multiplicando com 2 elevado a 50 dividido por 3 elevado a 50. E aqui eu tenho bases iguais, né? O 3 elevado a 51 está dividindo com 3 elevado a 50. E aí quando eu estou dividindo, né, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, olha, aqui em cima eu tenho isso aqui, ó, 3 elevado a 51 dividido por 3 elevado a 50. O que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes. Então dá 3 elevado a 1, concorda? Então 3 elevado a 1 fica em cima, nem preciso colocar 1. E embaixo aqui, né, o 2 no caso, o 51, que é o número maior, está embaixo. Então é como se eu cortasse, né? Aqui tem 50 fatores 2 multiplicando, entendeu? É como se tivesse assim, ó, 50 fatores 2 multiplicando. E embaixo eu teria 51
Concorda que você vai cancelar 50 de cima com 50 de baixo e vai sobrar 1 embaixo? Concorda? Então vai ficar um 2 aqui embaixo, ó. Só um 2. E é isso aí, acabou. Então o resultado deu menos 2, menos 3 meios, que é a letra alternativa A, né? Aqui chegamos numa fração irredutível, então aqui vai ser a letra A, tá? Então você veja aí que tem bastante manipulações, né? A gente faz bastante manipulações aí com potências, com expoente, transforma expoentes fracionários em raiz, depois transforma a raiz em expoente fracionário. Então essas coisas aí, essas ferramentas, né, elas são muito úteis na matemática para você fazer as manipulações algébricas, numéricas aí. E na álgebra também a gente usa muito dessas manipulações, então é interessante que você faça, se você tiver se preparando para um concurso, se preparando aí para um processo seletivo, para um vestibular, para o Enem, né? É interessante que você domine essas técnicas de potências e raízes, frações, né? Para que você se dê bem, né? Porque às vezes você se depara com um problema desse e você fala, nossa, é impossível, não consigo. Mas é questão de prática, é questão de treinar, de fazer exercícios. E você vê que, sabe, não tem muito segredo. Você dominar essas regrinhas, né? De, os expoentes são iguais, estão multiplicando, o que eu faço? Se as bases são iguais, né? Você repete a base e soma expoente. Na divisão você repete a base e subtrai expoente. Se o expoente é igual, você também pode fazer a multiplicação ou a divisão, né? Você pode simplificar, por exemplo, se não der para uma divisão exata, tá bom? Então é interessante aí. Eu sugiro que você, né, que ficou até aqui, que você refaça esse exercício e tente fazer sozinho, né? Se não der, você dá uma coladinha aí, mas tente fazer sozinho, porque você dominando essas técnicas, eu tenho certeza que vai fazer diferença aí na hora que você for fazer uma prova, tá bom? Bom, gente, ficou um pouco longo, né? Porque eu procuro explicar aqui de uma maneira que pensando assim, né, partindo do princípio de que alguns alunos, algumas pessoas que estão assistindo não se lembram de todas as regras, mas aí quando você menciona aquela regrinha, fala, opa, eu já vi isso aí em algum lugar, é mesmo, tinha alguma coisa assim. E aí a pessoa volta, né, nossa, deixa eu ver alguma coisa relacionada a isso, né? Então, desculpa se o vídeo ficou muito longo, mas eu peço para você aí que se ajudou de alguma maneira, se você curtiu, né, que dê uma curtida aí, se considere inscrever no canal para ajudar o prof, tá bom? E até a próxima. Tchau.